Então, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Volmir. Boa noite, Péricles. Pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, né, à nossa atividade de hoje. Né, acho que é um prazer para todos nós, né, temos vocês conosco nessa noite que está bem gelado por aqui, tá, Péricles? Onde o Péricles está mais quentinho, né? Aqui tá bem gelada. Eu adoro o frio, eu queria trocar, queria estar aí. Então, gente, eu sou a Débora, eu sou vice-presidente de desenvolvimento da RH Serrana, e juntamente, né, com uma equipe de profissionais ali maravilhosas que fizeram a curadoria, então, desse projeto, que é a Sara Jane, a Dalila, a Ana e a Natália, que também nos acompanham aqui. A gente está dando start, né, no projeto o Diversidade em Pauta da RH Serrana. A proposta desse projeto, então, é promover espaços de discussão, sensibilização e estruturação de ambientes de trabalho livres de preconceito e discriminação, né, fortalecendo a cultura da diversidade e da inclusão nas organizações. A partir da palestra de lançamento de hoje, né, que vai ser, então, realizada aqui pelo Péricles, que já está aqui conosco, estão previstos, então, vários eventos e debates, formações, né, sobre essa temática tão importante, que pode ser acompanhada, né, por meio ali das redes sociais da RH Serrana. A gente vai estar sempre fazendo a divulgação, e ao longo ali de 6 meses, nós vamos abordar, eu acho que essa pluralidade, né, de temáticas que envolve questões de diversidade e inclusão dentro das organizações. E a RH Serrana acredita que organizações que buscam disseminar a cultura de acolhimento, a diversidade e a inclusão, impulsionando suas ações práticas para o desenvolvimento humano sustentável, poderão colaborar para uma transformação social, tornando a sociedade mais justa e equitativa para as gerações atuais e futuras. Né? Então, eu queria convidar, que está aqui conosco também, o Volmir, né? Ele é presidente da RH Serrana, para conversar um pouquinho conosco, né, nesse dia tão importante que é o lançamento desse projeto, dessa nossa nova proposta aqui. Boa noite a todos, obrigado, Débora. Obrigado ao Departamento de Desenvolvimento, né, Débora, que aceitou o nosso desafio de pensar esse projeto, né? Eu acho que é um evento muito interessante, muito importante, né, a levantar essa questão da diversidade em todos os aspectos, né? Então, a gente trabalha tanto na questão da raça, idade, né? A gente também tem uma preocupação com relação ao estudo, e é um prazer, professor Péricles, tê-lo conosco, né? Ter aceito o nosso convite para dar o início, né? Vamos dizer assim, a aula inaugural desse nosso projeto, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a todos por estarem conosco, né, nessa noite gelada, né, mas com certeza todos no aconchego do seu lar, com certeza esse friozinho que está lá fora, a gente não está sentindo ele na pele, né? Muito obrigado, então, professor, por estar com a gente, e obrigado a todos por estarem conosco. Obrigada, Volmir. Então, eu vou fazer a apresentação formal agora do Péricles, né? Então, o Péricles, ele é diretor-presidente do Instituto Pró-Diversidade, escritor, professor, palestrante e consultor, né? Colunista do programa Dito e Feito na TV Educativa, tem mais de 20 anos de experiência em diversidade humana, atuando em projetos de terceiro setor, governo e empresas, com foco em humanização e alta performance. Né? Então, Péricles, agora fica contigo, né? Acho que esse momento bem especial aqui para nós, que é o lançamento, e pensarmos, né, conversarmos um pouco, então, sobre diversidade, sobre inclusão nas organizações.
Então, muito obrigado, né, pelo acolhimento de vocês desde o início, né, que nós começamos a conversar, eu e a Sara, e aí eu fui conhecendo as outras pessoas, e ao pouquinho vou conhecendo todos vocês, conforme a gente vai voltando, né? E é um prazer estar aqui, claro, né? Nessa noite fria de vocês. Aqui a nossa noite ela não está tão fria. Assim, ela deve estar por volta de uns 16 graus. Eu não sei quanto que está por aí, né? Mas espero que a gente consiga conversar e, de certa forma, a nossa conversa aquecer um pouquinho os corações aí, até mesmo os corações mais gelados, com relação à questão da diversidade humana, da inclusão, da nossa sociedade que é extremamente plural, né? E o meu convite que vocês fizeram para mim já é uma coisa muito bacana, que já demonstra que vocês estão abertos a ouvir pessoas que não são exatamente daí, que são daqui, né? Que nós podemos ser muito iguais em algumas coisas, mas com certeza nós também seremos diferentes em outras. E isso não significa que tem que se tornar um problema. Na verdade, pode ser a solução de problemas, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Débora, você quer que dê mais um tempinho para iniciar ou nós já podemos seguir adiante? Eu acho que já podemos seguir. Se o pessoal vai chegando, a gente vai dando ok aqui para eles vão sim. seguindo. E isso, como estava, acho que agendado ali às 19, né? Vamos manter ali o nosso horário. Sim, quem precisar entrar depois, até no final, se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa que ficou, a gente fica à disposição. Que, na verdade, talvez seja esse um pouco do conceito de inclusão, né? Existem as pessoas que chegam antes e existem as pessoas que chegam depois, né? As pessoas que chegam depois, elas têm que nos acompanhar, nós não podemos deixá-las para trás, né? Mas não significa que as que chegaram antes têm que se sentir culpadas porque chegaram no horário e criar aquela cultura do atraso, né? Então nós temos que seguir adiante, só não podemos esquecer ninguém para trás. E esta é a ideia de incluir a diversidade nas empresas. Quando eu fui convidado para falar sobre o tema, e o pessoal falou que eu ia falar com pessoas de RH, pessoas que trabalham em empresas, né, em ambiente corporativo, apesar de terem estudantes também, que eu sei que estão participando aqui com a gente, claro. A preocupação é a seguinte: quando eu chego com um discurso aqui do Péricles Formigoni, do Instituto Pro Diversidade, a gente tem que chegar com um discurso mais profissional, mais humano e menos militante. E aí a gente vai conseguir entender isso, porque eu acho que todo mundo, mesmo querendo ou sem querer, assistiu aí Big Brother, né? E a gente viu aí algumas derrapadas da militância. Então a gente não pode confundir o que é algo corporativo, o que é algo técnico, o que é algo científico, o que é um estudo, com a pura militância, né? Então a gente pode militar sobre vários assuntos. Então uma pessoa pode ser o defensor, por exemplo, dos animais abandonados. Mas não significa que as empresas têm que fechar, ou porque ninguém mais vai poder, vamos ver todos na floresta e não vai ter mais nenhum local com animal abandonado, porque o mundo vai ser dos animais, né? E nós vamos viver como Tarzan. Isso não é uma coisa que a gente consiga aplicar de prática, né? É uma romantização da militância, né? Então, muitas pessoas que são militantes de vários movimentos sociais, e aí eu vou dizer do movimento negro, posso falar do movimento LGBT, posso falar da questão da inclusão de pessoas PCD, né? Acabam, não vou dizer que são exageradas no trato, mas na militância eles acabam chocando, acabam colocando em evidência, porque essa é a intenção da militância, é chamar a atenção da sociedade, é despertar a sociedade. Só que dentro das empresas, o objetivo de uma empresa, o objetivo de uma corporação, de uma instituição, nem sempre é a militância. Nós temos lucro, nós temos a questão da função social da propriedade, nós temos que fazer algo que gere retorno para as pessoas que são acionistas, investidores, até mesmo os trabalhadores, eles também querem trabalhar, querem ter um retorno disso, uma melhoria de salário, um produto de alta qualidade. E aí aparece um certo conflito entre militância e o que as empresas com fins lucrativos desejam. Só que, como eu falei, é um aparente conflito, porque, na verdade, o espaço da militância ele existe e deve existir. Só que, dentro das empresas, a intenção não é militância. Quando a gente traz a diversidade para dentro de uma empresa, a gente não está trazendo essa diversidade porque a gente é bonzinho, porque a gente tem dó dessas pessoas que são, aspas, as diferentes, as minorias. Não é nada disso. A gente traz essas pessoas para a empresa porque a gente tem que dar oportunidades para ela, transformarem esse ambiente de trabalho num ambiente com alta performance. Porque muitas coisas que a gente teria que passar para sair pesquisando, para saber sobre os nossos produtos, os nossos serviços, os nossos parceiros comerciais, né, essas pessoas já sabem.
essas pessoas já têm, às vezes, na sua grade cultural. Vou dar um exemplo para vocês, né, trazendo para São Paulo. Né? Aqui em São Paulo, imagina que eu tenha alguém que monte uma empresa e que vai fornecer aí para a cidade de vocês, aí para a região sul do país, aí para Caxias. Se eu tiver aqui um funcionário que já morou aí, ou que tem parentes aí, ou que conhece aí, esse conhecimento vai ser a favor do meu trabalho, da minha rota comercial, da minha estratégia. Ele pode ser potencializado. Só que eu não vou colocar num anúncio que eu estou contratando uma pessoa que tenha a experiência na área comercial, mas que já morou em Caxias do Sul. Não é isso? Né? Eu não posso colocar isso porque seria improvável de eu conseguir encontrar alguém. Mas se eu tenho dentro da minha empresa pessoas que já moraram em várias regiões do país, pessoas que já tiveram vivências diferentes, que representem uma pluralidade, o que acontece? Eu vou ter dentro do meu mix de pessoas, do meu RH, da minha parte imaterial da empresa, um capital intelectual riquíssimo, que eu posso me recorrer a ele várias vezes na hora que eu tiver uma dúvida. E, aliás, talvez as dúvidas nem aconteçam porque já naturalmente acontece daquela forma. É como um domínio de idiomas. Né? Se as pessoas sabem falar várias línguas, ela consegue se comunicar com vários públicos, sem dificuldade, sem existirem lacunas. Então, quando a gente traz a diversidade para dentro da empresa, as empresas encaram com uma questão de cotas, com uma questão de ajuda, de coitadinho daquela pessoa que está na cadeira de roda, de pobrezinha daquela pessoa negra que não consegue colocação no mercado, olha aquele LGBT, aquele homossexual, que ele é confuso. E as pessoas acabam trazendo, às vezes, isso. E isso é um ranço que a gente traz da militância, de mostrar os coitadinhos, os pobrezinhos que precisam de ajuda. Só que quando a gente traz eles para a empresa, na empresa, eles não podem ser os coitadinhos. Eles têm que ser protagonistas do trabalho que eles vão desempenhar. Eles têm um papel importante. Se eu vou contratar uma pessoa, PCD, para trabalhar na minha empresa, eu preciso que ela também produza. Porque senão ela se torna um peso para os demais. Senão ela se torna um fardo para si próprio. E aí essa pessoa vai se sentir mal, vai se sentir pior. Porque ela vai sentir que ela está lá como um estorvo. Como alguma coisa que está só ocupando um espaço, como objeto de decoração. Então, quando a gente traz essas pessoas para a empresa, a gente tem que trazer explorando o máximo da potencialidade delas. Né? O máximo do trabalho que elas podem ter. E acredite, essas pessoas têm competência, têm formação, como qualquer outra pessoa. Né? Um outro ponto que a gente sempre aborda junto a empresas e RH é a questão da representatividade. Quando você tem uma empresa na qual você abre para vários tipos de pessoas poderem trabalhar, as outras pessoas que seriam as iguais, elas também se sentem mais acolhidas. Porque elas começam a perceber que elas não precisam ser tão iguais. Elas podem ser diferentes em alguma coisa. Elas podem se expressar um pouco mais. E isso também tem um efeito, em escala, de desenvolvimento humano para a empresa. Porque quando você começa a ter pessoas que pensam diferente dentro de uma empresa, elas vão tomar um cafezinho, vão conversar, elas vão colocar os outros funcionários para pensar, vão colocar as pessoas para refletir. E dessa reflexão vão surgir ideias, vão surgir soluções de problemas, vão surgir coisas diferentes, são vivências diferentes. Né? A gente fala muito da questão das inteligências, né? Que a gente tem uma inteligência basicamente focada de uma forma de contratar pessoas lógicas. Então, vou fazer um teste de matemática, um de português e contrato a pessoa. Mas, às vezes, a inteligência emocional, uma inteligência que a vida traz para a gente, até para as dificuldades que algumas pessoas já enfrentaram, podem ajudar a solucionar problemas das empresas que eles não estão acostumados a passar por crises. Né? Com essa crise que nós tivemos agora, com essa crise ligada ao Covid e todas as dificuldades, algumas pessoas que já estavam acostumadas a passar por dificuldades conseguiram levá-las a uma condição melhor do que algumas que nunca passaram por uma dificuldade dessas, nunca sentiram uma pressão destas. Né? Então, a gente tem que começar a reestruturar as nossas empresas para conseguir refletir um pouco da pluralidade que é a nossa sociedade. Até porque hoje, até os padrões de consumo mudaram. Antigamente, a gente tinha realmente algumas elites que consumiam produtos que eram vendidos apenas para elites. Hoje, as empresas não conseguem viver das elites.
A não ser se eu tiver aí alguém aqui escondido aí que seja representante da Ferrari, que venda aí alguns carros desses de grande porte, que aí produzem séries únicas. Aí você realmente vai trabalhar com Elite, aí você nem me assista, né? Você nem perca tempo comigo, porque eu nunca vou comprar nenhuma roda desse carro. Então, o que acontece? Eu não sou o seu público. Mas, do contrário, que você trabalha de uma outra forma, é muito mais fácil. E até uma coisa que eu comento sempre. Sobre a questão do bem-estar das pessoas com relação à diversidade dentro da empresa. Vou dar um exemplo muito fácil. Uma empresa que eu trabalhei e fazia consultoria, tinha um rapaz que era cadeirante, e ele trabalhava na recepção. E ele só era um recepcionista, atendia as pessoas. Para ele era bem bacana, porque ele ficava sentado realmente o dia inteiro e não ficava cansado de ficar sentado. Uma vez eu contratei uma moça para essa empresa, no RH, e a menina ficava mais passeando do que ficar na recepção mesmo. E o cadeirante não saia de lá, por questões bem práticas, né? Ele vai ficar andando com a cadeira para toda a empresa, a acessibilidade não era tão grande naquela época, né, para ele poder circular todos os andares. E a recepcionista, ela falava, um minutinho, eu vou lá, e não voltava, e cadê a recepcionista? Mas o importante não foi só isto, que é um aspecto menor. O que acontece é que o dono da empresa tinha um filho que sofreu um acidente de automóvel. E aí esse filho não voltou a andar. Né? Teve prejuízo, teve perda de uma parte do corpo, enfim, uma amputação, não voltou a andar. E aí esse menino, que é o recepcionista da empresa, que era o cadeirante, foi alguém que deu uma luz para esse homem. Que ele observou, ele falou, poxa, eu achei que meu filho ia se tornar um inválido. Mas ele não vai ser um inválido. Esse menino aqui trabalha feliz, ele pode ser feliz mesmo numa cadeira de rodas. Só que isso poderia demorar anos de terapia para a pessoa poder chegar a essa conclusão, porque é algo traumático. Mas como existia na empresa modelos afirmativos, automaticamente conseguiu fazer uma associação. Não foi fácil, mas foi um pouco mais simples. Foi um elemento facilitador. É claro que o menino não foi contratado com este fim, ele já estava lá, era uma questão de cotas. Né? E até eu brigava, que eu falava que ele devia colocar outros meninos como esse, não só na recepção, mas colocar em outras funções, porque na recepção a pessoa ficava às vezes muito exposta, né? Mas a empresa falou, não, é que aí quando chega um fiscal ele já vê que eu já cumpri as cotas. Eu falei, não é bem assim, porque ele vai querer a folha e vai contar, ele sabe contar, né? Não vai dar para enganar. Uma coisa muito triste assim, é muito difícil enganar um fiscal que vai com esse fim de ver cotas e coisas do tipo. É quase impossível, porque ele vai procurar e ele vai querer os laudos, porque não é só, quem faz contratação sabe que não é só uma questão visual, né? A gente quer um laudo, tem que ter um laudo para essa pessoa estar ali cumprindo essas cotas, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você tem essas pessoas participando de forma integrada, e não apenas como um coitadinho, mas sim como uma pessoa útil dentro da empresa, você acaba gerando um ambiente mais saudável para todos. Você acaba gerando até uma estrutura do tipo, nossa, quando eu tiver uma situação que eu não possa andar, eu não vou ser tido como um inútil pela empresa. Eu não vou ser descartado porque eu tive alguma dificuldade. Né? E todos os investimentos que são feitos nas empresas, como acessibilidade ou adequação de espaços para atender esse tipo de diversidade, eles também são úteis para outras situações. Né? Houve uma época em que algumas empresas só tinham homens trabalhando. Então, o vestiário só tinha para homem. Aí precisou-se contratar uma enfermeira. E foi um escândalo, porque tiveram que construir um banheiro só para uma mulher usar. Só que aí no final começaram a vir mulheres que faziam compras, pessoas que vinham fazer entregas, clientes, e aquele banheiro não era um banheiro que ficava desocupado. Mas na visão da empresa não era o adequado. Né? E aí a gente vai conseguindo trazer integrações. Né? E é tão engraçado a gente falar sobre isso, porque a casa da gente já é assim. A casa da gente já é uma casa plural. A gente tem pessoas de diferentes idades, de diferentes gostos, diferentes formas de usar a própria casa, que veem a casa de formas diferentes. As pessoas que moram com a gente têm diferentes amigos e relacionamentos com outras pessoas. Né? Mas quanto mais a nossa casa aceitar o diferente, é mais confortável para quem mora, que vai ter menos conflitos, né? Vai ter menos sustos.
né? Eu não estou dizendo que nós temos que aceitar qualquer coisa, né? Que às vezes o pessoal fala, então nós temos que abrir e ser qualquer coisa. Não, não, não. Não é qualquer coisa. Não é porque você vai contratar um PCD que você vai comprar um PCD que não tem caráter, que não tenha talento, que seja preguiçoso. Porque tem pessoas que estão numa cadeira de rodas e são preguiçosas. Né? Tem pessoas que estão numa cadeira de roda e não querem pensar, não querem estudar, estão acomodados, falam, eu quero receber uma pensão do governo. Claro que tem. Se tem pessoas que não estão, que são, e as que estão também são. Assim como tem pessoas negras que também não querem trabalhar, né? Assim como tem pessoas brancas que também não querem trabalhar. Assim como tem homossexuais que não querem estudar. Né? E a gente tende a pegar um exemplo e criar uma regra. E a gente não pode fazer isso. Né? Então, a ideia da diversidade nas empresas, a ideia de trazer esses conceitos para a empresa é enriquecer o capital intelectual dessa empresa. A empresa vai estar mais preparada para passar por diversidades. Né? E eu poderia dar muitos exemplos, mas eu vou dar mais um, que é uma empresa que eu trabalhei, que aconteceu uma coisa bem interessante. Ela começou a ter perda de mercado porque a China começou a vender o mesmo produto que ela e por 1/3 do preço. E ainda era da China que ela comprava as matérias-primas, que o fornecedor da matéria-prima é quem passou a fornecer o produto. Então você imagina que ele subiu só um pouquinho o valor da matéria-prima, né? Quem trabalha com empresa sabe muito bem o que significa isso. A pessoa vende o seu produto, feito com a matéria-prima que é a mesma que você usa, vende mais barato e ainda sobe o preço da matéria-prima para a gente comprar. E a empresa teve muitos problemas, teve que mudar de fornecedor, mudar de cliente, quase mudar de produto. E aí ela foi ser visitada, a fábrica, trabalhava com couro sintético, só para posicionar na parte de moda, e aí chegou uma pessoa para verificar a fábrica, que era um estilista, e até meio clichê, né, que era homossexual. Esse estilista, quando chegou, ele foi muito bem atendido por todos. Mas quando ele foi para a fábrica, os funcionários da fábrica começaram a rir. Imagina quantos contratos essa empresa fechou com esse fornecedor, com esse cliente. Né? Então, é muito complicado. Né? Às vezes parecem questões bobas, mas era só uma questão de avisar. Não, não dá para avisar. Não dá para correr lá e explicar, olha, gente, vocês não podem rir. Então, ou a gente constrói isso, ou então, na hora que você precisar, você vai ficar sem. Né? Então, ou a empresa já tem isso, ou então vai ficar sem. E foi tão bonitinha a empresa, que a empresa, quando foi fazer a visita, ela pegou um funcionário do escritório, que não tinha nada a ver, que era um faturista, que era homossexual, e colocou esse faturista para fazer de hostess pro cara que veio de fora, pro cliente, que não tinha nem o que fazer, mas só pro cara se sentir acolhido, ou seja, a empresa sabe o que tem que fazer. Mas aí, como ela não conseguiu desenvolver isso de uma forma mais uniforme, né, porque o menino, talvez ele até esteja já acostumado a sofrer uma certa estranheza. Ele conhece fábrica, ele sabe que as pessoas podem comentar. Não é ingênuo, ninguém é ingênuo. Né? Um PCD, uma pessoa negra, uma mulher, um homossexual, um indígena, ele sabe o que ele passa, ele sabe dos desafios que ele tem. Ele não é ingênuo a ponto de achar que tudo vai ser um arco-íris, até porque a vida não é arco-íris nem para as pessoas que têm os supostos privilégios, né, gente? Ou a vida de alguém aí é um mar de rosas infinito? Eu acho que não, né? Eu não sei se aí no sul realmente tudo é maravilhoso, porque vocês já estão reclamando do frio, né? Então eu já não sei. Eu que já estava pensando que eu adoro o frio, eu quero saber, mas de que frio nós estamos falando, né? Para saber se é um frio que eu consigo colocar uma coleção de cachecol que eu não consigo usar em São Paulo, eu quero ir para o sul, levar todos os meus cachecol para poder usar. Acho que 3 vezes por dia eu vou trocando. Olha, de frio, muito frio. Olha, Cláudia. Então acho que eu vou ter que levar todos os cachecóis e aí no sobretudo que eu ganhei, que eu usei uma vez, peguei o metrô de São Paulo, quase tive um infarto de tão quente que eu fiquei. E ainda depois tive que ficar carregando aquilo. Eu vou usar todos, eu vou adorar. Então, uma semaninha eu já uso 3 por dia, 21, já coloco todos em prática. Vai ser 21 fotos de cachecol na minha rede social. Mas o que acontece? Péricles, eu acho que tu conversaste ali, tu trouxeste, deixa eu só... Aqui, ó, aceitei mais 2 pessoas. Tu trouxeste uma questão bem interessante, porque tu falaste na questão de raças, etnias, idades, diferentes idades, né, no mercado de trabalho, diferentes culturas. E, geralmente, quando a gente vai para essa questão de diversidade, tem muito ainda que as empresas pensam que é só PCD,
né? É algo que me parece, às vezes, cultural, e que bom que tu trouxeste isso para fortalecer essa ideia que quando se fala em diversidade, não é só ter pessoas com algum tipo de deficiência dentro da empresa, né? Sim. Você quer ver uma situação aqui de São Paulo? Tinha uma empresa metalúrgica também que eu prestei uma consultoriazinha, e tinha um manual de uma máquina que já estava instalada há 10 anos lá. E o manual estava em francês. Aí eles contrataram um haitiano para fazer a limpeza. E aí o haitiano leu o que estava escrito na máquina, falou, não, mas aqui você não pode jogar água. Falou, como assim? Não, você não pode lavar com água. Está escrito aqui, olha, para lavar com a seco. Aí falaram, não, mas como assim? Você sabe francês? Claro, ele haitiano. Você queria que ele soubesse falar o quê? O português ele falava com dificuldade, né? Porque estava aqui há pouco mais de um mês. Né, e conseguiu essa oportunidade porque uma pessoa indicou lá para trabalhar, garantiu que o menino era direitinho e tal. E aí o menino já automaticamente já foi aproveitado. Falou, não, pega esses manuais, me diz como é que tem coisa que essa máquina faz, a gente não sabe fazer até hoje. Nem o fabricante ensinou. E aí o menino sabia ler os manuais. Então, é do tipo, é aproveitar o que nós temos na empresa, né? É contemplar essas diferenças e não fazer dessas diferenças obstáculos, fazer pontes, né? E ver a beleza disso, né? É bacana a gente ter numa empresa uma diversidade de pessoas. O que não pode ter é uma diversidade de conflitos, que é o que eu vejo por aí as pessoas fazendo. Eu não posso contratar uma pessoa PCD se for para fazer piadinha com PCD na minha empresa. Isso, a Sargento falando, aproveitar as potencialidades de cada um. Então, eu não posso contratar um homossexual para ficar fazendo piadinhas na empresa, com a pessoa hostilizando. Né? Mas também, eu não posso ficar fazendo piadinha de loira, eu não posso ficar fazendo piadinha com o defeito das pessoas. Então, se você não considera a característica de uma pessoa como algo positivo, você não precisa necessariamente hostilizar. Né? E eu falo muito sobre isso nas empresas, porque às vezes a empresa ela chega para mim e pergunta muito com relação a pessoas trans. Como é que eu chamo a pessoa trans? Eu chamo de ela, eu chamo de ele. É bem simples, queridos. É só chamar pelo nome. Né? Pergunta o nome, qual que é o seu nome? Isso, olha, Ana Júlia, pelo nome. Tipo, gente, não tem. Se falar que é Maria, então você já sabe que é ela. Se falar que é João, sabe que é ele. Se falar que é Jair, aí vai ser Jair, tá? Você nem fica tentando interpretar se é ele ou ela. Até porque existe o não binário também. Né? Então existe uma diversidade. E a gente não precisa entender tudo. Né? A gente pode errar, mas acho que quando você erra e a pessoa percebe que você está perdido, você não está hostilizando, é um momento bacana de crescimento, porque às vezes para essa pessoa também o seu universo é um universo diferente. Eu sei disso porque eu sou descendente de italianos. E muitos amigos vinham na minha casa e sentavam lá na mesa para comer com a minha família. E eu não sei se a família de você, se alguém aqui é descendente de italiano, mas na verdade a minha mãe descia o armário em cima da mesa para comer. Né? Então, eu falava, é só um café. Aí quando via, tinha lá um presunto inteiro, tinha um salame, só faltava abrir vinho para tomar café com vinho. Então o que acontece? Um monte de pão. Então a gente tem essa característica. E para essas pessoas que eram ali da cidade que eu morava, que era Guarulhos, uma cidade satélite de São Paulo, da grande São Paulo, que vinha na minha casa, estranhava. Porque falava, nossa, mas por que sua mãe fez tudo isso? Não é festa hoje? É aniversário de alguém? Eu falei, não, a minha mãe é assim mesmo. Né? Então o que acontece? É uma diferença cultural. E para aquela pessoa era legal conhecer a minha cultura. E às vezes eu ia na casa de outra pessoa e aí tinha outra cultura. E a gente vai agregando isso, a gente vai trazendo isso de uma forma positiva, vai se permitindo a pessoa também conhecer o nosso universo. Lembrando que o universo da cultura, ele não é um sistema fechado. Toda cultura que se mantém fechada tende a ser extinta. Então, se você quer preservar as tradições da sua família, quer preservar as tradições da sua cidade, você tem que manter esse sistema aberto para que essa tradição consiga ser levada à frente. Porque se você fechar a um reduzido número de pessoas, vai chegar uma hora que acaba. E não é isso que nós queremos. Aqui eu moro no Brás, no bairro do Brás, é um bairro que já foi muito italiano, né? Apesar de ainda ter uma certa tradição. Né? E existia aqui a festa de São Vito, que tem as mamas do Brás.
E as mamas eram 19 mulheres que cozinhavam. Hoje, as mamas são 2 mulheres que sobreviveram. A comida dessas mamas, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não comerá mais, porque elas não ensinavam a receita para ninguém. Como elas não ensinavam para ninguém, porque elas não achavam que ninguém estava à altura de fazer o nhoque, fazer a esfoliatella, fazer a guimirella, elas não ensinaram. E essas tradições aconteceram o que com elas? Vão desaparecer. Né? Ninguém vai saber fazer a ficatella que a mama fazia, que tinha um toque especial, ou antepasto da outra mama. Né? E a gente está fadado a uma extinção. Mas se a gente tivesse sido um pouco mais aberto e ensinado para outras pessoas, né? E o exemplo disso aqui em São Paulo são os restaurantes de sushi. Né? A gente sabe que sushi é japonês. Eu não sei se tem restaurantes de sushi aí na cidade. Tem? Deve ter, né? Vocês gostam? É da tradição de vocês? Né? É sushi de salame? É sushi de chucrute? Não, né? Então o que acontece? É diferente. E esse sushi, quem faz? É um japonês? Aqui em São Paulo, os melhores sushimens são todos nordestinos. Eles até não contratam japonês para trabalhar de sushi man. Eles contratam, às vezes, o japonês para ser o garçom, para ficar bonitinho, engraçadinho. Mas lá na cozinha, quando você chega, é oxente para cá, oxente para lá. E é assim mesmo. E é maravilhoso. Eles cozinham de uma forma fantástica. Porque foi uma adaptação. Eles conseguiram pegar aquela cultura e trabalhar e preservar, de certa forma. Né? E não manter fechado. Né? Você chega num restaurante aqui, você vai pedir sushi, sashimi, não vai chegar um baião de 2, vai chegar sushi e sashimi para você. Ninguém vai estragar o prato. Né? Então, a mesma coisa acontece com as empresas. Vocês dão o tom, vocês é que vão dar a estrutura, vocês é que vão inspirar essas pessoas PCDs, essas pessoas idosas, essas mulheres, esses LGBTs, essas pessoas negras, a se tornarem pessoas admiráveis que vocês admiram. Vocês vão transformar essa sociedade e vão transformar as pessoas ao redor ao dar oportunidade para essas pessoas. Mas oportunidades reais, não é enfeite. Não é contratar por dó. Não é contratar para ver se vai dar certo e depois descartar. Agora, em compensação, uma coisa importante para falar é o seguinte: Pérez, eu contratei uma pessoa PCD, eu não estou gostando do trabalho. Gente, demite. Bem simples. Ah, mas não é ruim demitir? Eu acho que não, porque você demite e contrata outra pessoa. Outro PCD também, entendeu? Ou seja, qual que é a dificuldade de demitir alguém? Né? Ah, mas dá dó porque ele está na cadeira de roda. Amor, não foi você que colocou ele lá. Então, por favor, vamos demitir e contratar outra pessoa que vai fazer um trabalho melhor. E quem sabe esse menino até da próxima vez valorize mais o trabalho. Porque as características secundárias das pessoas, vamos chamar assim, da diversidade, não definem caráter. Não vai definir caráter. Né? Assim como religião não define caráter, assim como família não define caráter. Assim como o fato de ter nascido num território não define caráter. Né? A construção do caráter envolve uma série de outras situações. Né? Claro que a família é um determinante, claro que a religião pode ser um determinante, claro que o território pode ser determinante para a pessoa ter uma base moral melhor, mas ela vai seguir se ela tiver o caráter para seguir, porque senão ela vai fazer um estrago, ao contrário, ela vai se passar por uma pessoa boazinha e vai causar muito aborrecimento, que eu acho que todo mundo já teve alguma experiência assim na vida, né? De alguém que você falava, nossa, não acredito que fulano fez isso comigo, né? Então, acredite, faça. Da mesma forma, você também tem que acreditar que as outras pessoas têm um potencial, né? Eu acho que eu falei bastante até agora, eu gostaria de saber se tem algumas perguntas, alguém quer colocar alguma coisa, senão eu falo mais, se deixar eu vou falar assim, eternamente, hein? A gente deixa aberto o chat, se alguém quiser escrever as perguntas, ou se vocês quiserem, né, não estamos em tantas pessoas, abrir o microfone para falar, fiquem bem à vontade. Comentar, né, se eu tive alguma experiência, concordar ou dar um caso, fique à vontade, não precisa se prender a isto. Né? A pergunta, ela é tranquila, tá, gente? Ninguém tem que fazer uma pergunta acadêmica, não é essa a proposta. A proposta é a gente conversar e a gente pensar seriamente sobre isso. E aí, enquanto vocês vão pulando as perguntas, né, que serão muitas pelo jeito, acorde com falando, Péricles, obrigado. Aí eu gostaria de falar o seguinte. Oi, por favor, vamos lá, que bom. Cláudia, né? Isso. A gente vê que aqui na nossa região, aqui em Caxias, a questão do preconceito é muito grande, né?
Então, a gente fala em inclusão, mas a gente esbarra também na questão do preconceito, né? Cotas, a gente sabe que muito é para cumprir a determinação legal e não realmente para aproveitar potencial, essa coisa toda. Então, a gente tem que trabalhar muito. E as nossas empresas, normalmente, muitas empresas familiares e menores aqui, a gente percebe muito forte isso. E acho que nós temos que trabalhar e pensar nisso nas próximas gerações e trabalhar isso nas escolas. Como é que tu enxerga isso? Como é que é trabalhado hoje nas escolas? Porque se não vier lá de baixo, lá da base, talvez a gente demore muito para mudar isso, né? Eu tive situações e tenho cliente, por exemplo, hoje, trabalho com consultoria, que não contratava mulher porque não tinha um banheiro feminino, que nem tu falou. Então, a gente conseguiu mudar esse conceito, convencemos a empresa, criamos, eles fizeram as mudanças que precisavam e hoje eles estão, assim, apaixonados. Quer dizer, agora abriu para contratar mulher na produção. Só que isso, a gente tem que trabalhar muito a cabeça desse pessoal, né? Tu é descendente de italiano, tu sabe que o italiano é mais preconceituoso, mais rígido, né? E como é que tu entende isso nas escolas? Como é que a gente pode trabalhar isso com essa gurizada que está vindo? Então, muito boa sua pergunta, Cláudia, até porque ontem eu estava dando um curso sobre gênero e educação para o Sindicato dos Professores aqui de uma cidade de interior de São Paulo que chama Francisco Morato, que é uma cidade que tem um alto índice de feminicídio, inclusive, só para situar. Né? E o que acontece? É isso que você falou. As empresas, elas às vezes elas têm que cumprir as cotas, e aí na hora de cumprir cotas, né, se você é o profissional de RH que vai ter que escolher a pessoa, assim, escolha muito, mas muito bem essa pessoa. Tem que escolher uma pessoa muito capacitada, porque infelizmente não é justo, mas a vida não é justa para ninguém, né? Nem para mim, acho que nem para ninguém. Né? A gente tem que fazer o melhor. É tentar contratar um profissional que vai realmente surpreender, não apenas preencher a cota. Porque eu vejo muitas vezes aqui em São Paulo isso. Ah, tem que preencher cota, contrata o primeiro que aparecer, que mora mais perto. Não, não, não. Às vezes a gente tem que contratar um que mora até mais longe, um que tem até mais dificuldade, mas que a gente percebe que tem um perfil de transformar, para ver se consegue incentivar, para acontecer o que aconteceu com as mulheres. Agora, nas escolas, é muito importante essa transformação, porque as crianças, elas não nascem preconceituosas, elas vão aprendendo a ser preconceituosas, né? Muitas crianças, que nem os palavrões, né? As crianças aprendem a falar palavrão primeiro, depois elas descobrem o que significa o que elas estão falando. Elas só entendem que é uma palavra ofensiva. O significado daquela palavra, ela vai aprender bem depois. Mas ela aprende o que é agressão. Né? E a gente às vezes tem essa dificuldade, porque as pessoas elas tendem a serem agressivas com aquilo que é diferente, com o diverso, né? Com aquilo que elas desconhecem. É uma certa proteção. Né? Tipo assim, o que não for igual a mim, eu vou rejeitar porque é mais seguro. Né? Então, as pessoas acabam se fechando. E as escolas são um elemento muito forte para potencializar isso. Não só as universidades, são ambientes mais livres, que é onde acontece mesmo o debate, mas principalmente as escolas de educação infantil, as escolas de formação de base. Porque aí começam a ter, por exemplo, crianças que vão lá e que são filhas de casais homoafetivos. Começam a ter crianças que vão lá e que são criadas pelos avós. Né, porque o pai e a mãe faleceu ou não tem, né, crianças que são adotadas, né, que são filhos legítimos, porque não existe mais a coisa de filho adotado e filho ilegítimo, né, mas ainda existe o preconceito, né, por ser adotado. Né, olha, não é filho deles, não, claro que é, não está aqui, não foi adotado, então é filho deles. Né? E também tem outras questões que acabam envolvendo, né? Hoje um pouco menos, mas a criança com deficiência, mas também existiam as pessoas com HIV, que eu trabalho muito em São Paulo com isso, que tem um preconceito imenso, e a gente sabe hoje que não influi basicamente em nada isso mais com relação ao trabalho. Muito pelo contrário, uma pessoa com HIV se cuida mais do que um outro trabalhador que não está nem aí com a diabetes, que passa mal, com hipertensão, e essa pessoa com HIV está com a saúde em dia. E a outra pessoa pode infartar na sua empresa no dia seguinte. Então, é bem relativo. O que eu falo, que eu acho que é importante a gente ficar para nós, é o seguinte: as transformações, elas infelizmente, elas começam e terminam nas famílias. Então, a partir do momento que uma criança leva um amiguinho da escola negro para casa dela para tomar um café com o pai e com a mãe, e a pai e a mãe vai associar isso, vai assumir isso, as coisas começam a mudar.
né? A partir do momento que aquela criança ela vai ter um amigo que tem 2 pais ou 2 mães, né? E aí a família tem que ter esse acolhimento, acabam acontecendo as transformações que vão quebrando os arquétipos, quebrando os estereótipos, né? E a escola acaba trazendo isso muito. É claro que em determinadas regiões do país acaba tendo um êxodo, e São Paulo recebe pessoas do país inteiro, né? Não digo só São Paulo, digo as capitais, né? Porque eu acredito que também Porto Alegre também receba, Curitiba, Florianópolis acaba recebendo pessoas que seriam, aspas, minorias que conseguem sair da região mais de interior ou região onde sente um preconceito maior para ir para essas capitais. Mas, em determinado momento, essas pessoas começam a voltar, né? E isso aconteceu aqui em São Paulo por causa da pandemia, né? A pandemia fez muitas pessoas que tinham saído do interior para morar em São Paulo, que moravam em kitnets no centro, não conseguirem pagar os aluguéis, voltaram para a família. E aí? Né? Então voltou para a família um homossexual, uma lésbica, voltou para a família um negro que casou com uma branca que casou com um negro e foi para o interior. E como é que foi esse acolhimento? Né? E isso é uma coisa que vai ter um impacto mais para frente. Mas principalmente nas escolas, a gente tem que estar investindo em uma educação mais inclusiva, né? E quando eu falo mais inclusiva, é porque antes, até ontem eu vi a professora falando, que ela falou, eu errei muito no passado, porque ela tinha alguns alunos que eram meninos e tinham cabelo comprido. E ela falava, você tá na fila errada, e quando ela via, ela era um menino, não era uma menina. E tinha menina que tinha cabelo curto. E ela mandava ir pra fila dos meninos, quando ela via, falava, meu Deus, não é na fila, tá na fila errada. E deu bronca já em menino que era cabeludinho, que estava no banheiro feminino, né? Ou você vai no banheiro feminino, você não tem que ir no banheiro masculino. Então, as questões de gênero, essa novidade toda, que para minha opinião já passou de ser nova, né? Já não é uma coisa tão nova, né? Todo mundo sabe que existe e não são questões simplesmente que surgiram agora no pé de couve, né? Todo mundo tem histórias sobre pessoas homossexuais. A escravidão aconteceu no Brasil há um bom tempo e os negros existem na África há muito tempo e mulheres sempre existiram. Né? Então, tem coisas que são inegáveis, mas a gente conseguir trazer isso, né? Conseguir quebrar esses paradigmas, né? Na família seria o ideal, começar a trazer essas pessoas para a família. Por isso que quando você tem a dificuldade nas empresas, você tem aliado a escola, você tem aliado a família, e a empresa mesmo assim força a contratar um profissional diferente, que vai ter uma festa lá de fim de ano, que vai integrar com outras famílias, a gente acaba tendo um trabalho social mais competente. Uma coisa que eu vou deixar em aberto para vocês é a questão que, infelizmente, a gente precisa de políticas públicas para ajudar a acontecer isso. As cotas são uma coisa horrível, mas elas são necessárias, né? Pelo menos durante um tempo. Né? Com relação, por exemplo, a pessoas negras nas universidades. Né? Aqui em São Paulo, é muito engraçado. A quantidade de pessoas negras aumentou muitíssimo nas universidades particulares, sem a questão de ter cotas. Você fala, mas por quê? Nas públicas continua a mesma loucura. Né? Porque um negro que passa numa faculdade pública é um negro que já foi muito bem na prova. Talvez ele passasse até sem a cota. Mas a questão da cota numa universidade pública ou particular, ela representa mais do que deixar o acesso a uma pessoa negra. Ela dá uma coisa que se chama sentimento de pertença. O negro em São Paulo, né, eu posso falar da região, vocês têm que adaptar para a região de vocês. Ele não se sentia pertencendo ao ambiente acadêmico. As pessoas negras não faziam faculdade porque elas achavam que não pertenciam a esse ambiente. E o principal motivo disso acontecer não era por causa do ambiente acadêmico, às vezes, em si. Uma faculdade particular recebe dinheiro, ela não está preocupada com quem entra dentro dela. Né? Pelo menos aqui em São Paulo é bem isso. Pagou, fez o vestibular, cumpriu entrou. Pronto. Né? Tem algumas que têm um vestibular mais acirrado, mas são pouquíssimas. E são caríssimas. Né? A acessível para a população é uma faculdade que vai aceitar as pessoas que podem pagar. Né? Capitalismo puro. Só que o que acontece? A família dessas pessoas era mais ou menos assim. Uma menina que chegasse em casa e falasse, ai, gastei R$200 fazendo meu cabelo. A mãe, ai, que lindo o seu cabelo, tal. Uma outra menina que chegasse e falasse, olha, gastei R$200 me inscrevendo numa faculdade. Ai, filha, por que você vai perder tempo com isso? Esse dinheiro a gente podia comprar comida. Esse dinheiro a gente podia ter feito um plano de saúde. Ela vai pensar em outras coisas mais urgentes.
e não pensar nesse tipo de investimento. Com as cotas, despertou em algumas pessoas a possibilidade de falar, eu também pertenço a esse ambiente. Então a pessoa vai até lá. Aqui tem algumas empresas que procuram a gente com o seguinte problema. As pessoas negras, as pessoas homossexuais, às vezes não se candidatam para vagas em determinadas empresas, porque elas sentem que aquele ambiente não é para elas. Né? Assim como Péricles, tem o Vinícius aqui, eu acho que ele está com a mão levantada para fazer uma pergunta, aqui. Vinícius. Então faça, por favor. Oi, Péricles, tudo bem? Vim agradecer também a tua fala aqui. Vim a convite da professora Sara Jane, sou aluno da instituição FSG. Eu ia, desculpa cortar um pouco assim, mas bem interessante isso que tu falou da integração da família, né? De como fazer isso num processo além da empresa, né? Eu estava com a ideia de uma palestra mais voltada por algo relacional e tu falou bem de um sentido de sociedade mesmo, assim, bem nesse sentido, assim, né? De inclusão, de poder se pensar o pensamento, assim, né? Poder se pensar o pensamento no sentido, assim, de parar para pensar o que se ali se produz, assim, né? A gente, aqui na cidade de Caxias tem bem isso que tu falou ali agora da questão do negro, de não se candidatar para algumas vagas, e a gente estudando a parte mais organizacional, a gente vê a gente não vê pessoas negras até pela questão da cultura mesmo. Tu levantou a questão das capitais e às vezes as pessoas voltarem para essas cidades mais do interior, a gente não vê as pessoas negras, não vê pessoas trans, não vê pessoas diferentes, né, nesse sentido, assim, e eu achei interessante, só para complementar, assim, sabe, não fazendo uma questão específica, mas fazendo disso uma questão em si para ser debatida, assim, e bem importante, assim, achei que agregou bastante, assim, então, de certa forma, ajudar, assim, né, tipo, a pensar isso, assim. Até pensei num exemplo aqui na cidade tem muita expressão porco-dio, e aí teve um dia que eu ano passado trabalhava num lugar, assim, que é bem específico, assim, não vou falar o nome para não, porque a cidade é pequena, mas... E aí é bem... e aí é um costume, assim, deles falarem, assim, porco-dio, assim, sabe? E teve um dia que houve uma situação que ele falou porco-dio e para uma mulher que estava grávida, mas ele estava falando com ele mesmo, assim, né? Tipo, eu entendendo a pessoa, essa cultura italiana, percebi desse modo, assim, né? Daí ele falou, cheguei na mesa, assim, para atender eles, e ele falou assim, eu vou surrar aquele teu cara lá, e tava brabo, assim, sabe? Daí eu tipo, pude perceber, assim, disse, mas o que deu? Ele falou porco-dio pra minha mulher que tá grávida. Eu disse, vamos lá surrar ele, eu e tu, então, assim, sabe? Tipo, quebrando um pouco dessa ideia, assim, sabe? Daí ele deu risada e agradeceu, assim, disse, mudou o conceito da imagem, assim, sabe? E era uma coisa que até eu vinha comentando, assim, com a dona do local, e ela falou, assim, a respeito disso, assim, que ela vinha aos poucos tentando mudar essa imagem, assim, que se tinha do lugar, assim, sabe? De certa forma, dentro de um empreendedorismo, assim, né? Sim, e isso, Vinícius, que você falou é bem interessante, essa percepção sua, né? Eu agradeço, né? Que você gostou também, que você prestou atenção. Né? Que como está todo mundo com as câmeras fechadinhas, eu falei, espero que esteja todo mundo acordado, né? Porque de repente a pessoa pega no sono, tô muito chato aqui, né? Então, muito obrigado pela audiência. Mas a ideia de trazer essa palestra um pouco mais comportamental é exatamente para mostrar que as empresas não são vilãs, porque existe um outro movimento que coloca as empresas como inimigas do mundo, as famílias tradicionais como inimigas. Aí que está. Ser tradicional não é um problema, ser religioso não é um problema. Ser violento, conservador, sim. Conservador não no sentido de conservar bons valores, no sentido de conservativo, aquela pessoa que não quer mudança. A pessoa que não quer mudança é um problema. E isso pode ser um problema em qualquer escala. Não diz respeito. Existem pessoas de direita conservadora, de esquerda conservadora. Existem psicólogos conservadores nesse sentido, que não querem mudança. Eu aprendi uma coisa, não vou aprender outra. Já aprendi, é isso.
né? Então, a gente tem que começar a ver essa questão comportamental. As empresas estão passando por muita transformação, né? E a transformação vai começar a ficar cada vez maior, né? Você tem empresas aqui, startups em São Paulo, que em uma sala faturam o que uma indústria imensa aí, que gera 300, 400 empregos, gera. Então, o que acontece? A ideia do capital, a ideia das empresas é diferente. Só que, em compensação, nós precisamos de ter essa empresa inclusiva, de ter essa sociedade inclusiva, ter essa escola inclusiva, ter essa família inclusiva, né? Por isso que o instituto que eu sou presidente é o Pró-Diversidade. Aqui em São Paulo mesmo, a gente enfrenta algumas dificuldades para se pensar. Porque, por exemplo, às vezes eu reúno grupos LGBTs e aí tem pessoas heterossexuais no grupo, né? No debate. Aí fala, mas aquela pessoa, ele é hétero. É hétero. Ah, mas nós vamos... Sim, mas é exatamente essa que é a ideia, é integrar. É um mundo só, é um planeta só, né? O que adianta ter um grupo para discutir racismo onde só tenham pessoas negras? Só se for para as pessoas chorarem abraçadas, porque não vai adiantar muito. Eu tenho que ter pessoas brancas para entenderem o que é, para saberem, para pensarem, né? A gente tem que estar aberto a essas coisas. Não que seja fácil, não é fácil, né? Não é fácil e é injusto, porque a gente tem que ficar ensinando o tempo todo, né? E é muito triste. Quando você é pago para ensinar, é uma coisa, mas que você fez a intervenção ali de fazer uma brincadeira com humor para quebrar uma situação. Você podia ter levado isso para um outro lado e piorado as coisas, né? Entrado com um discurso simplesmente moralista e culpando, encontrando culpados, mas você não fez. Então, essas situações são uma situação prática da importância de entender a pluralidade de pessoas e de situações e de contextos, né? Péricles, eu estou organizando aqui, tem mais umas mãozinhas levantadas, eu vi que... E o nosso tempo está quase estourando, mas vamos lá, então, né? Eu respondo mais rapidinho, mas vamos responder todo mundo. A Dalila tem uma pergunta também. Pode fazer. Oi, boa noite, Péricles. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelas suas palavras, bem interessante ficar fazendo aqui os raciocínios de acordo com o que tu está comentando. E aí eu trabalho em empresa também e tenho tentado pesquisar e estudar um pouco mais sobre o tema. E dentro desses estudos, dessas pesquisas aí, tenho visto já algumas ações de algumas empresas, né? E aí a minha pergunta, na verdade, né, quero saber a tua opinião, assim, a respeito disso. Eu tenho visto muitas empresas organizando programas de diversidade, né? E aí, dentro desses programas, colocando algumas metas, né? Então, nós temos uma meta de colocar na nossa empresa 10% das lideranças de negros, né? Tanto por cento de mulheres em cargos de liderança. Então, estabelecendo essas metas e se comprometendo, assim, né? De forma... se comprometendo com a sociedade, porque eles divulgam essas metas, enfim. Eu queria entender o teu pensamento, como que tu vê isso, né? Esse posicionamento das empresas é algo que tu acha interessante ou não e por que motivos? Para a gente pensar um pouco. Então, legal, amor. Obrigado pela pergunta. Dalila, é bem importante acontecer isso. Só que nós temos que contextualizar. Eu vou dar um exemplo que ficou famoso, acho que também provavelmente chegou aí também, que foi a Luísa Trajano, que pegou e abriu um processo seletivo só para negros. Não sei se chegou essa notícia aí. E tem uma repercussão, assim, negativa. E eu, particularmente, acho isso um charlatanismo, né? Porque, na verdade, ela podia simplesmente contratar os negros. E pronto. Ela não precisava de escrever que vai contratar só negros. Até porque quando contrata só brancos, ninguém escreve na placa, negro, não perca a condução, não vem aqui. As pessoas contratam só os brancos. Se ela desse uma diretriz para o RH dela, da preferência, ou contratar realmente só negros, ela contratava e acabou. O que ela quis fazer é um golpe de marketing, né? E funcionou, porque ela ficou famosa, está fazendo até palestras agora, ganhando horrores, né? E é inteligentíssima a mulher. Não vou dizer que ela esteja errada, estou dizendo que aquilo não representa nada para o movimento negro. Mas não estou dizendo que ela cometeu um pecado nenhum, porque se a gente come carne do McDonald's, que a gente não sabe o que tem lá dentro, na salsicha, no hambúrguer, então quem somos nós para acusar a Luísa Trajano de fazer algo que foi super inteligente, foi uma jogada de mestre dela, mas não ajudou o movimento negro.
né? Isso tem que ficar claro. A mesma coisa é a empresa que você comenta que estabelece essas metas. Ela ajuda a combater de uma forma geral, numa militância, a mostrar que não temos aquelas mulheres, não temos aqueles negros, não temos aquele público e que precisamos ter. A questão é como é que eles vão fazer para isso acontecer. Se é só um discurso ou se não é um discurso. Tem uma empresa, que eu não vou dizer uma multinacional, que criou um conselho da diversidade. Aí, quando mostrou o conselho, eram 12 homossexuais, 12 homens, 12 bonitos, com a mesma barbinha, brancos, com o mesmo corpinho malhado de academia. E, desculpa, cadê a diversidade ali? Cadê uma lésbica? Cadê uma trans? Cadê um negro? Cadê um gordo? Cadê um velho? Cadê? Cadê? Não tem nada. Só pegou, na verdade, 12 meninos gays que se comportam como meninos héteros. Não pegou nada. Então, colocou ali pessoas que não representam diversidade. Né? Porque quando a gente contrata uma mulher, a gente contrata uma mulher. Ela tem que ter os elementos que a gente espera, aspas, de uma mulher. Né? Que ela seja mulher. Eu não posso contratar uma mulher e esperar que seja um homem. Né? Então acontece isso. E as empresas acabam tendo essa dificuldade. Eu trabalhei para uma moça aqui em São Paulo, que ela tinha uma loja de trator, que ela herdou do pai dela. E ela andava de salto alto na brita. Eu achava bárbaro, porque ela não perdeu a identidade feminina, vendia trator, que é uma coisa extremamente rude. Né? Inclusive a clientela, quem compra um trator não é uma pessoa, às vezes, que vai lá, né, com muita graça. Ele quer comprar um trator para fazer obra, para fazer alguma coisa de base. E ela andava na brita de salto e enfiava a mão na cara do povo, olha, é assim que vende assim, negociava e fechava, e era respeitada. Mas ela estava de batom, estava do jeito que ela gosta de ser. Né? E não estava ali com um aspecto de mostrar que era uma mulher. Simplesmente ela era uma mulher no comando. Entendeu? Então era um comando real. E é isso que a gente precisa, por exemplo, que essas mulheres que sejam contratadas pelas empresas, elas tenham um comando real. Mas para isto acontecer, e aí é o meu parecer em cima, a gente precisa de discutir questões do tipo, por que um homem tem que se comportar de uma forma e uma mulher de outra? Por que tem que existir dois comportamentos tão distintos? E não um profissional que seja um pouco mais flexível na questão de machismo, de conduta. Né? Eu sei que tem mais perguntas. Péricles, eu acho que tu tem 1001 exemplos, né, para nos trazer. A gente vai ficar até amanhã de manhã aqui conversando, mas assim, eu acho que por questões de horário, nós já ultrapassamos aqui as 20 horas, né? Tem a tua agenda também para cumprir. Mas a Sara tinha tentado levantar a mão, né, Sara, há um tempão ali atrás, e eu acho que vamos encerrar aqui com a pergunta da Sara, a questão das perguntas, depois a gente deixa o contato do Péricles também para vocês, caso seja necessário. Pode ser, Sara? Sim. Bem rapidamente, assim, na verdade é meio que um comentário e escutar do Péricles, a opinião dele nesse sentido. Ele estava falando e eu estava pensando na questão assim de como que nós podemos, né, inserir essa cultura nas organizações, né, da inclusão e da diversidade. Talvez a preocupação maior que eu percebo, né, aqui, pelo menos para nós e na região, é que as pessoas estão preocupadas em cumprir a quantidade da cota, né, de modo geral. E o que acontece? Acabam contratando, né, não o sujeito pela diversidade que ele apresenta, enfim, né? Mas não pelo potencial que ele tem. Né? À medida que a gente... como existe sempre uma preocupação por parte das empresas em fazer uma boa escolha no momento de contratação de um profissional para determinado cargo, acredito que seria uma ótima estratégia para também trabalhar o talento, né? Contratar o talento e não necessariamente aquela diversidade que ele apresenta, vamos dizer assim. A partir daí, a gente vai ter um profissional que vai
trazer um bom retorno para a organização, ele vai ser visto com bons olhos, ele vai ser bem aceito pela equipe, pela organização, de modo geral, e isso vai ampliando as possibilidades, imagino, né, para que as organizações comecem a perceber o quanto é importante contratar essas pessoas, né, diversas, vamos dizer assim, e que elas podem, sim, contribuir com um melhor desempenho para a organização como um todo. E não o inverso, né? Porque na maior parte das vezes contrata qualquer um porque tem a questão da diversidade, ele não cumpre com o seu papel, ele não atende a demanda da empresa, e então aí ele começa a ser excluído, deixado de lado, e aí começa a fixar aquela cultura negativa, que essas pessoas, elas não vêm para contribuir, elas não vêm para acrescentar para a empresa, e ao contrário, né? Eu fiquei pensando nesse sentido, assim, eu acho que foi bem interessante que ele falou nessa questão que me marcou, que talvez seja uma estratégia. Demoramos mais para completar a cota, mas completar ela com pessoas que realmente veio a fazer a diferença dentro da organização, né? A diferença nos dois sentidos, né? Tanto na questão de rentabilidade, produtividade, quanto também na questão da diferença que ela tem e que vem para compartilhar, né? Nesse caso, o diferencial é a gente ter, por exemplo, uma consultoria de apoio, que vai conseguir ver nas pessoas potencialidades, não vai ficar preso na aparência, não vai ficar preso na superficialidade. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, é uma coisa é que nem Tolstói. Falar uma frase de Tolstói que eu gosto muito: há quem olhe para a floresta e só veja a lenha para a fogueira. Então, a pessoa não consegue ver a beleza da situação, que dá para tirar de frutos, o ecossistema, tudo que está por trás. Então, ela pega e contrata. Precisa de contratar um PCD, então pega aí um cadeirante e coloca aí. Pega uma pessoa de muleta e coloca aí. Não. Qual que é a formação? E também começar a pensar, que é o que eu faço aqui no Instituto direto. Aqui no Instituto, a gente dá assistência psicológica para as pessoas, para elas ficarem bem, para elas conseguirem conquistar um emprego. A gente não fica sustentando as pessoas com assistencialismo, com cesta básica, porque é insustentável. Você consegue fazer um tempo. Chega uma hora que não consegue manter a pessoa em casa quietinha com medo. A gente tem que colocar as mãos para a obra, né? É a coisa de ensinar a pescar. Então, a gente vai ter que ensinar a pescar, mas às vezes para ensinar a pescar, a gente tem que comprar a vara, pelo menos para dar para a pessoa, né? Porque como é que a pessoa vai pescar sem vara, sem anzol, sem nada? Então o PCD, o LGBT, a pessoa negra, às vezes vai para uma empresa, ela quer trabalhar. E até eu li um comentário ali sobre a Luísa Trajano que é interessante. Ela vai trabalhar, mas o menino não teve curso de inglês. O menino não sabe, não conseguiu terminar o colegial de repente. Mas então vamos ter que fazer ele terminar o colegial, vamos ter que dar esse curso de inglês, vamos ter que também ver essas pessoas com potencialidade e investir nelas, para elas se transformarem o profissional adequado que a gente precisa. E aí uma consultoria consegue dar esse tipo de direcionamento, ela consegue fazer uma seleção melhor de pessoas com potencialidade, né? E é por isso que é tão importante esse apoio, porque às vezes o RH local, ele realmente tem que cumprir demanda, até porque ele não está acostumado com isso, né? É muito fluxo de trabalho, é muita coisa para fazer. Então, o ideal é isso. E a formação acadêmica, né? Que a gente tem que começar a formar profissionais que tenham uma visão plural. E não mais aquela visão tão estreita de faz o que o patrão mandou, senão você perde o seu emprego. Né? Até porque, como eu brinco, você perdeu o emprego, consegue outro lugar melhor, amor. Não fica preso a isso, não. Você está começando a sua carreira. Né? Então, vamos nessa. Pericles, então chegamos, eu acho, né, ultrapassamos ali, né, o nosso horário previsto, né, eu acho que a gente quer te agradecer muito por ter nos proporcionado, eu acho que esse momento de questionamentos, né, sobre essa questão de inclusão e diversidade nas organizações, que vai muito além da cota, né, do cumprimento de questões legais. Hoje a gente sabe que a gente vive num mundo de intensas mudanças em todos os aspectos, né? E a gente tem que, acho que não aceitar, mas entender, né, e nos sensibilizarmos de que essas mudanças elas estão nas pessoas e na forma como as pessoas chegam também nas nossas organizações, e do porquê não utilizar isso também como, eu acho que um diferencial competitivo, né, para que a gente possa impulsionar algo impulsionador ali de negócios também. Então, eu quero te agradecer pelas palavras,
nós vamos deixar o teu contato, né, em mãos ali para o pessoal da RH Serrana. Caso alguém precise contato do Péricles, é só, né, conversar ali com a Paula. Fiquem bem à vontade. Antes só de encerrar aqui, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores aqui de gestão, tá? Viu, Débora, só, que são só a Advance Consultoria. Oi! Claro. Só um minutinho. Eu só quero agradecer a presença de todos, obviamente. É a doutora Ana Júlia, que é a juíza titular da Terceira Vara do Trabalho, que está conosco aqui, está nos prestigiando, né, doutora Ana Júlia? Obrigado pela presença. E ela está lançando agora, no dia 27 de maio, Fórum pela Equidade Racial, pelo site do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, e conta com o apoio da RH Serrana. Então, não sei se a doutora Ana Júlia rapidamente quer comentar sobre o evento. Agradeço a oportunidade, eu estou adorando esse momento, muito feliz de ver como estão fazendo em São Paulo. Caxias do Sul tem seu jeito de fazer, mas geralmente ele olha ótimos exemplos, geralmente para dar sua pitadinha, né, italiana, aquele aconchego que é da região. E aí a contribuição do Judiciário Trabalhista é fazer um espaço de debate para ver o que as instituições da região estão já fazendo há um tempo e precisam ser, assim, potencializados, no sentido de cada um mostrar o que está fazendo separado. A gente forma uma rede de apoio e a gente quer agregar as universidades, que tem o coração de Caxias dentro delas, né, que é a UX, FSG e FTEC, para elas ajudarem as empresas menores, principalmente, essas que até têm algum interesse, mas não têm condições econômicas. Então, esse é o objetivo desse fórum, mostrar quem já está fazendo para dar uma vibe boa para a cidade, mostrar que a cidade não está parada. Dentro das suas organizações, cada um sabe, né? Mas aí eu gostaria de usar um espaço público para mostrar que está muito, muito bem, muito além do que eu imaginava, inclusive, quando eu tinha ideia. E aí focar nas universidades que também têm projetos interessantes já disponíveis e se abriram para abrir linhas de pesquisas e tarefas moldadas à realidade de sindicatos, pequenas empresas, tudo que for possível. Estão muito felizes com essa parceria. E aí a gente engajou também a nova Frente Parlamentar contra Intolerâncias, que foi criada há 1 mês e meio. Então, tudo convergiu, né? Mais o Mulheres do Brasil, que foi criado em Caxias, eu acho que vai ser muito legal, acho que vai ser um início de um grande programa conjunto para Caxias. Eu estou muito feliz de ser só o vetor para esse povo todo se encontrar. Espero todo mundo lá. Que bom, doutora, muito obrigada por compartilhar conosco também essa possibilidade. Né, vamos juntando tudo isso, né? Eu acho que esse aquece também aqui que a gente faz com esse programa, né? Esse Diversidade em Pauta aqui da RH Serrana. Eu acho que é justamente a gente juntar, né? Realmente tudo isso. Eu estava dando uma olhadinha a OIT também essa semana que vem está lançando alguma coisa relacionada à diversidade também que me chamou a atenção a nível internacional, né? Então, é algo que a gente realmente precisa estar mais atento e precisa levar para o nosso dia a dia, digo, de vida e de trabalho, né? Afinal de contas, o nosso trabalho ali toma conta de grande parte da nossa hora, se não quase todinho, né? Então, pessoal, agora eu vou retomar, tá, Volmir? Agora eu preciso falar dos nossos patrocinadores de gestão da RH Serrana, né? Ainda mais porque a gente tem a Natália da Detela aqui conosco, então que eles são, né, sempre nos auxiliando. A Emercora, a Marco Polo, a Metadados, a UX, Universidade de Caxias do Sul, o CIMEX, a Rodoil, as empresas Randon, a Proteção e a ProAlt, né? São empresas ali que estão sempre conosco, sempre nos prestigiando em todos os nossos eventos. Eu quero dizer também que provavelmente vocês devam receber até o início da semana da Paula um e-mail com a avaliação então dessa nossa atividade. Se vocês tiverem algumas dúvidas, sugestões, fiquem bem à vontade em responder, tá? Eu me despeço aqui, agora eu peço para o Péricles também dar um tchauzinho para vocês e uma boa noite. Até a nossa próxima atividade. Fiquem de olho nas redes sociais e nos encontramos lá.
Então, pessoal, muito obrigado pelo todo acolhimento. Eu achei que eu ia passar frio, mas aí, na verdade, o calor de vocês é imenso. Eu não sei nem como é que essa cidade consegue ser fria com pessoas tão calorosas, né? Então, ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima. E quem quiser, procura a gente, passa os contatos, o nosso site, os nossos colunistas, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente.